Salve, salve, meus garotos e garotas! Aqui estamos no meu segundo canal. Vamos trazer aqui nesse segundo canal a minha novel, O Deus Imortal. Vai estar o link na descrição, o link no comentário para vocês poderem acessar a página que foi lançada, a minha novel, e vocês poderem ler em vez de assistir. Mas se quiser assistir também ouvindo aqui nesse vídeo, pode assistir e dá o like, também passa lá no site da Novel para dar um coraçãozinho, coração não, coloca os favoritos, dá um like, por aí vai. Então fique com o vídeo aí. Falou, fui! Capítulo 1. O livro. O amanhecer tingia o céu de tons alaranjados quando Zangisu abriu os olhos lentamente. Ele se levantou da cama e, sentindo a fome apertar, pegou algumas maçãs para comer. Depois de saciar-se, voltou para a cama, sentou-se em posição de meditação e começou a cultivar. O tempo passou, e mais de 5 horas se foram enquanto Zangisu permanecia imerso em seu cultivo. De repente, passos se aproximaram do quarto. Logo, uma batida firme ecoou pela porta. "Posso entrar?" perguntou uma voz do outro lado. Zangisu abriu os olhos e respondeu com calma: "Entre." A porta se abriu lentamente, rangendo levemente. Zangisu se levantou da cama e caminhou até uma cadeira, sentando-se antes de olhar para a figura que acabara de entrar. "Pai, venha e sente-se." O homem hesitou por um momento antes de caminhar até a cadeira oposta e se sentar. O silêncio pairou no ar, denso e carregado. Nenhum dos dois falou por alguns instantes, até que Zangisu quebrou o gelo. "Por que o senhor veio aqui?" Depois de um tempo, o pai de Zangisu disse: "Sabe por que eu vim aqui?" "Simples. Eu vim para conversar com você." Zangisu olhou para ele, um pouco desconfiado. "O que exatamente o senhor quer conversar?" O pai de Zangisu deu um leve sorriso e sugeriu: "Vamos caminhar lá fora. Podemos conversar no caminho." Zangisu hesitou por um momento, mas no fim assentiu. Certo. Ele não podia recusar um pedido do próprio pai, então seguiu sem reclamar. Os dois se levantaram e caminharam até a porta de saída. O pai de Zangisu abriu a porta lentamente e, antes de sair, olhou para o filho e disse com um tom sério: "Zangisu, eu vim aqui para te avisar que vou sair por um tempo." Zangisu franziu a testa. "Sair? Para onde o senhor vai?" O pai de Zangisu não respondeu de imediato. Ele ficou pensativo, olhando para o céu, antes de finalmente falar. "No momento, você não precisa saber. Mas uma coisa é certa. Você precisa ficar mais forte." Zangisu sentiu um misto de emoções. Estava triste, mas ao mesmo tempo, sentia uma determinação crescendo dentro dele. Eles continuaram caminhando em silêncio. Mas, de repente, Liu Jun teve uma ideia e sorriu de canto. "Isso pode ser um bom treinamento para ele." Haha, sem aviso, Liu Jun parou e se virou para Zangisu. "Filho. Tome cuidado." Zangisu piscou, confuso. O que o senhor quer?" Antes que pudesse terminar a frase, ele sentiu seu corpo ser levantado do chão. "O que?" Ele se assustou ao perceber que estava no ar. O vento cortava seu rosto enquanto ele era arremessado para cima. Zangisu tentou se estabilizar no ar, mas o pânico tomou conta. "Pai. Por que o senhor me jogou tão alto?" "Eu não sei voar." Lá embaixo, Liu Jun olhava para cima com um olhar calmo e respondeu: "Não faça perguntas. Apenas sobreviva." Os olhos de Zangisu se arregalaram. "O quê?" Sem entender nada, ele continuou subindo cada vez mais alto, até ser lançado para longe da seita. Enquanto voava descontrolado pelo céu, apenas uma coisa passava por sua mente. O que diabos acabou de acontecer? Cada vez que ele se afastava, subia ainda mais alto. No ar, Zangisu olhou ao redor e pensou: "Já estou tão alto que nem consigo ver o chão." A dúvida martelava em sua mente. Por que seu pai o havia lançado tão alto? "Estou subindo demais."
E agora estou começando a cair. O tempo passou, e ele continuava despencando. Finalmente consigo ver o chão. Mas isso é perigoso. Ele devia ter sido lançado a cerca de 5 quilômetros de altura, e agora já estava próximo dos 2 quilômetros. Desespero tomou conta de sua mente. Ele precisava encontrar uma maneira de sobreviver. Se eu cair assim, vou morrer. Ele pensou tanto que perdeu a paciência, mas forçou-se a manter a calma. Preciso me concentrar e encontrar uma saída. A apenas 1 quilômetro do impacto fatal, uma lembrança surgiu em sua mente. A técnica que meu pai me ensinou. Ela pode amortecer quedas. Faltando apenas 100 metros, Zangisu reuniu seu QI e ativou a técnica das nuvens dos 9 céus. Técnica das nuvens dos 9 céus. Explicação. Essa técnica possui duas funções. 1. Criar 9 nuvens gigantes capazes de amortecer a queda de qualquer ser vivo. 2. Ser usada em combate, invocando nuvens pesadas como montanhas para esmagar inimigos. Quando restavam apenas 50 metros, Zangisu liberou a técnica. Aos 25 metros, uma imensa nuvem se formou abaixo dele. Era o suficiente. Com um impacto suave, ele caiu em segurança. Ao tocar o solo, desativou a habilidade e soltou um suspiro de alívio. Isso foi por pouco. Zangisu estava confuso sobre onde estava, mas não deu muita atenção. O sol já começava a se pôr, e isso não era nada bom, principalmente em uma floresta como aquela. Daqui a algumas horas vai anoitecer, preciso encontrar um abrigo logo. Ficar nessa floresta à noite pode ser perigoso, deve haver várias bestas poderosas por aqui. Com esse pensamento, Zangisu começou a caminhar na direção de onde veio voando. No caminho, pegava tudo o que via pela frente para tentar descobrir mais sobre os alimentos daquela floresta. Ele decidiu levar algumas frutas para casa e verificar se eram venenosas ou não. Após uma hora caminhando e coletando frutas, armazenou tudo em seu anel espacial. Já havia andado cerca de 500 metros quando, de repente, sentiu um perigo iminente à sua frente. Seu corpo reagiu instintivamente, e ele desviou para o lado no último instante. O quê? Seu coração acelerou ao ver um corpo caindo pesadamente no chão à sua frente. Zangisu hesitou por um momento antes de se aproximar. Era um homem ensanguentado, o corpo completamente arrebentado, como se tivesse sido espancado brutalmente. Senhor! O que aconteceu? Zangisu perguntou alarmado. O homem tossiu sangue antes de responder com dificuldade. Tosse. Tosse. Vê, você precisa sair daqui. Tosse. O mais rápido possível. Zangisu franziu o senho, sem entender. Por quê? O que está acontecendo? Minha seita. O homem tossiu mais sangue. Foi destruída por pessoas desconhecidas. Você precisa sair daqui. Zangisu sentiu um calafrio, mas manteve a calma. Eu entendo. Tome essa pílula de cura primeiro. O homem balançou a cabeça com dificuldade. Não precisa. Só vá. Mesmo assim, Zangisu colocou a pílula na boca do homem, pegou-o nos ombros e o escondeu atrás de uma moita. Quando estava prestes a sair, o homem sussurrou: Garoto. Muito obrigado. Zangisu ficou em silêncio por um momento e, antes de partir, deu um leve sorriso de canto. Ele correu sem olhar para trás. Após uma longa corrida, parou, exausto. Acho que já corri uns 100 metros. Vou descansar um pouco, mas, de tão cansado, acabou adormecendo. Minutos depois, Zangisu abriu os olhos lentamente. Parece que acabei pegando no sono. Preciso encontrar uma árvore grande para passar a noite. Por 15 minutos, procurou um local adequado, mas então ouviu um barulho estranho e assustador. Seu corpo congelou. Sem pensar, subiu na árvore mais próxima e ficou esperando. Após 3 minutos de silêncio, suspirou aliviado. Deve ter sido só algum animal.
No entanto, quando começou a descer, seus olhos se arregalaram. Um corpo passou voando logo abaixo dele. O quê? Seu coração quase parou quando reconheceu o homem que havia ajudado. Não. Pode ser. Ele sentiu um arrepio na espinha ao ver uma figura misteriosa surgir ao lado do corpo. A pessoa vestia um manto negro que cobria seu corpo inteiro. Zangisu se manteve imóvel, prendendo a respiração. A figura misteriosa falou em um tom frio. Chefe, já terminei. Exterminei completamente a seita do fogo. Uma voz desconhecida respondeu: Ótimo. Agora volte para a seita. Sim, chefe. No instante seguinte, o homem de manto negro desapareceu como se nunca estivesse ali. Zangisu ficou parado por uma hora inteira, tentando acalmar sua respiração. Aquele cara era assustador. Mas, pelo menos, ele não me notou. Depois de se recompor, ele desceu da árvore e se aproximou do cadáver. Espero que tenha algo de valor. Ele revistou o corpo e encontrou um anel espacial de grau inferior, categoria 2. Nada de muito valor. Só algumas moedas de prata e bronze, além de alguns artefatos inferiores. Até que seus olhos brilharam. Comida de segunda categoria e água. Isso vai me ajudar a passar a noite. Após 2 horas de caminhada para longe do corpo, Zangisu finalmente encontrou uma árvore adequada para descansar. Subiu nela, comeu um pouco da comida armazenada e bebeu água. Satisfeito, acomodou-se no tronco mais alto e adormeceu. Na manhã seguinte, Zangisu acordou, espreguiçando-se. Nada aconteceu enquanto dormia. Ótimo. Vou continuar caminhando e tentar sair dessa floresta. Após horas de caminhada, percebeu que havia retornado ao ponto inicial. Ah! Voltei para onde caí ontem. Sem escolha, seguiu pelo mesmo caminho do dia anterior. 2 horas depois, chegou a um local devastado. Isso é a seita do fogo. O cenário era assustador, cadáveres espalhados por todos os lados. No entanto, Zangisu sorriu. Hehe, isso significa que há muitos anéis espaciais para coletar. Passou uma hora inteira saqueando os anéis espaciais dos mortos. Cerca de 50 anéis espaciais. Mas havia uns 500 corpos. Parece que aqueles caras de manto negro pegaram os melhores. Após vasculhar o local, encontrou algo curioso. Uma forte aura branca e dourada emanava de uma parede derrubada. O que é isso? Intrigado, Zangisu se aproximou. Com um empurrão, removeu os destroços e encontrou um buraco no chão. Sem hesitar, pulou. Após descer por 2 minutos. Essa aura está ainda mais forte. Ele seguiu a energia, passando por vários cadáveres congelados como pedra de gelo. Após meia hora de caminhada, não havia mais gelo. Agora, só pedras. Estranho. Mais 10 minutos se passaram até ele parar diante de um enorme cubo flutuante. Acima dele, um livro branco com inscrições douradas girava lentamente. Os olhos de Zangisu brilharam. O que é isso? Parece um tesouro. Ele se aproximou e pegou o livro. Na capa, lia-se um título: O Deus Imortal. No instante seguinte, uma dor avassaladora atravessou sua mente. Ah! O livro caiu de suas mãos enquanto ele gritava e rolava pelo chão. Após alguns segundos de agonia, recuperou-se, ofegante. Que perigo! Quase morri só de ler o nome do livro. Ele olhou para o livro novamente e hesitou. Se o título já causou isso, o que acontecerá se eu ler uma página? Respirando fundo, abriu o livro e começou a ler. O começo de tudo se iniciará, e o fim jamais chegará. Treinamento de corpo e alma. Esta habilidade fortalece o corpo ao limite e tempera a alma. O treinamento só pode ser realizado por 1 hora por dia. Os métodos estavam descritos detalhadamente. Zangisu sorriu. Interessante. Ele começou a praticar de imediato. Após 1 hora de treino, sentiu seu corpo e alma mais fortes do que nunca. Já estou mais forte. Ah, de repente, seu corpo brilhou.
Ele entrou em meditação e avançou de nível. Zangisu atingiu o início do reino inato de 5 estrelas. Zangisu rompeu o pico da 4ª estrela do reino inato e avançou com sucesso para a 5ª estrela. Levantando-se lentamente, ele sentiu o poder recém-adquirido fluindo por seu corpo. Seu olhar se voltou para a saída da caverna. Antes de partir, ele caminhou até o cubo gigante e o pegou, guardando-o com cuidado. No caminho de volta, ao se aproximar do gelo, um calafrio percorreu sua espinha. Seu instinto gritava perigo. Ele parou imediatamente. Seus olhos percorreram a escuridão do túnel. Nada parecia diferente. Estranho. Murmurou. Talvez seja só minha imaginação. Ele seguiu em frente, sem perceber que, a cada passo, o gelo atrás dele desaparecia silenciosamente, se fundindo ao seu corpo. Uma fênix de gelo começou a se formar em suas costas, suas asas ganhando forma a cada movimento. 2 horas depois, Zangisu chegou ao final do túnel. Ele ergueu a cabeça, vendo a saída muito acima dele. Como eu vou sair daqui? Eu ainda não sei voar. De repente, sentiu algo diferente em suas costas. Ele passou a mão e seus olhos se arregalaram ao sentir uma superfície gélida e sólida. O quê? Asas. Virando-se, percebeu que todo o gelo do túnel havia desaparecido. Então foi isso. Seu olhar voltou para a saída. Preciso sair daqui antes que aquelas pessoas acordem. Respirando fundo, ele flexionou os ombros e bateu as asas. Num instante, seu corpo foi impulsionado para cima. Atravessando a abertura, Zangisu disparou pelo céu. Agora, de volta para a minha seita. Zangisu continuou voando na mesma direção de antes. Depois de um tempo no ar, ele perdeu o controle de repente e começou a cair. Como havia acabado de obter essas asas, ainda não as dominava completamente. Enquanto caía, murmurou, de novo. Estou passando por isso de novo. Zangisu tentou estabilizar o voo, mas falhou repetidamente, continuando a despencar. Ele insistiu várias vezes, mas sem sucesso. Quando restavam apenas 100 metros para atingir o solo, reuniu seu QI e ativou a habilidade Nuvens dos 9 Céus para amortecer a queda. Ele pousou com segurança, desativou a habilidade e pensou: agora não consigo mais voar. Passou a mão nas costas para conferir suas asas e murmurou: elas sumiram. Determinando-se, pensou: quando eu chegar em casa, vou dominar essas asas. Mas agora, preciso voltar para minha seita o mais rápido possível. Seguiu caminhando. Faltava cerca de 1 hora para o pôr do sol, então começou a procurar uma árvore adequada para passar a noite. O tempo passou em um piscar de olhos, e Zangisu ainda não havia encontrado uma boa árvore. Sem alternativa, subiu na melhor que encontrou na floresta. Essa é a melhor que tem por aqui. Essa floresta não tem árvores decentes para passar a noite. Sentando-se em posição de meditação, começou a cultivar. 3 horas se passaram. Durante esse tempo, avançou para o meio do reino inato de 5 estrelas. Levantou-se, recostou-se no tronco da árvore e adormeceu. Com o amanhecer, Zangisu se levantou e iniciou seu treinamento. Começou a praticar a técnica treinamento do corpo e alma.